Duas doenças vasculares bastante comuns são linfedema e lipedema. Geralmente elas são confundidas, mas são doenças diferentes. Segundo o levantamento publicado pelo Jornal Vascular Brasileiro, o linfedema atinge aproximadamente 12,3% da população brasileira. Já o lipedema, segundo dados da Sociedade Espanhola de Medicina Estética, cerca de 10% das mulheres no mundo possuem a doença. Para esclarecer o que é cada uma delas, a gente conversa com o angiologista e cirurgião vascular, o doutor mais cheiroso deste Brasil, doutor Rodrigo Gurgel. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. O pessoal no consultório fica perguntando isso. Fica, doutor? Fica. Doutor Então muito chega e cheiroso, fala, qual é o gente. cheiro? Qual é o perfume? Seja bem-vindo. Obrigado, doutor. eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu fiquei muito feliz com esse tema, porque eu acho que muita gente tem dúvida, Sim. se não vai entender o porquê quando a gente Sim. começar a falar. E o lipedema é algo muito recente, não é, doutor? Na verdade é antigo, mas começou a ser divulgado recentemente, né? Até porque houve uma evolução, né, nos estudos científicos, médicos, e começaram a desvendar, né, o que estava acontecendo. Então antes achava-se tudo porque, na verdade, o próprio lipedema tem um estágio que ele abraça o linfedema. Então tudo era linfedema até o momento em que começaram a esmiuçar. E aí sim, começou a ver essa diferença, começou a popularizar um pouco mais e as pessoas começaram a buscar mais tratamento. Né? O problema é que as pessoas que começaram a buscar o tratamento agora, depois de tantos anos, é uma busca tardia. E nem sempre a gente consegue o resultado que o paciente gostaria de ter. Então vamos lá. O que é o linfedema? Então, o linfedema, ele é um extravasamento e um depósito do líquido dos vasos linfáticos, que é a linfa, tá? A linfa, ela existe um vaso só para ela, que é o vaso linfático, e ela é composta basicamente de proteínas, né, macromoléculas, e é onde está a maioria dos nossos componentes imunológicos. Então ela circula por esses vasos e para em alguns filtros, que são os linfonodos, que reagem muito bem a processos inflamatórios. Quando a gente tem uma infecção ou uma inflamação, os linfonodos inflamam e a gente consegue tocar eles, que são as famosas ínguas. Né? É uma resposta ao processo infeccioso e inflamatório. E o líquido que está ali dentro é um líquido de drenagem dos tecidos, né? Então os músculos estão do lado, o vaso linfático e os linfonodos eles vão drenando esse líquido para dentro do vaso. Isso para de acontecer e o líquido começa a ficar acumulado ali embaixo. Então ele acumula na gordura debaixo da pele, que a gente tem uma gordura de proteção. Ele acumula ali dentro. Quando ele acumula, ele começa a gerar uma inflamação na gordura debaixo da pele. E essa inflamação ela vai ficando crônica, aí tem ali ó, um esqueminha mostrando, né? Ó, o gânglio linfático, né? Que são os linfonodos, os vasos, e esse fluxo começa a ser interrompido ou por um processo inflamatório, infeccioso, e aí começa o líquido a inflamar a gordura, isso começa a fibrosar, essa gordura vira uma fibra, e essa inflamação com fibra passa para a pele e assim até a parte mais superficial. E aí você imagina que de dentro para fora a gente vai ficando com a fibra, vai ficando mais duro. E aí a perna começa a inchar, porque tem o líquido, e uma das características do linfedema é esse enrijecimento. A pele fica mais grossa, mais dura, mais espessa e até descamativa. E aí, doutor, ele geralmente acontece nos dois membros, por exemplo, ou num só? Em um só. Uma característica pode acontecer nos dois, mas ele, que é uma diferença aí do lipedema, né, que confunde na hora de fazer o diagnóstico, ele pode acontecer nos dois, mas ele é predominantemente de um único membro. Então fica assimétrico, por exemplo, uma perna eu vou ter ela normal e a outra bem inchada. E ela começa a inchar, exatamente, dá uma grande diferença, né? E um dos nomes, né, do linfedema que o pessoal conhecia antigamente é a famosa elefantíase. É isso que eu veio na minha cabeça. Isso, elefantíase já é uma das causas, no caso, a elefantíase ela já é causada por uma infecção parasitária, que é a filariose, onde ele causa a inflamação do linfonodo e a interrupção do fluxo. Ele para de sugar esse líquido, interrompe o fluxo e aí vem aquela sequência. Acumula líquido do lado de fora e começa a inchar e fibrosar a perna. E normalmente acontece mais em uma perna só.
Braço também, doutor? Pode acontecer. Acontece perna, braço, abdômen, rosto. Pode acontecer e órgãos genitais. Rosto também? Também. Mas daí fica de um lado só também, doutor, ou não? Não, aí já é mais simétrico, mais o rosto inteiro. Não pega um lado só, mas pode acontecer dele ser mais acentuado porque a gente tem as ínguas e os linfonodos dessa área aqui e daqui. Dói? Então, a dor, né? A característica de dor é uma dor assim, em peso, né? Cansaço. Pode acontecer uma queimação, além do inchaço. Né? Como falei, a pele ela fica um pouco mais espessa, um pouco mais grossa e dá uma dificuldade da pessoa começar a andar dependendo do estágio que está. E como que é o tratamento, doutor? Então, o tratamento, até pouco tempo acreditava-se que não existia tratamento. Tá? É difícil de reverter? Sim, dependendo do quadro e da causa, é difícil de reverter. Tá? Reverter por completo, talvez não consiga. Mas existem duas formas de tratamento. Existe o tratamento através da drenagem, né? A drenagem linfática. Que é a drenagem linfática, que é uma eu vou falar um nome aqui mais popular, mas não é isso. É uma massagem, né? Feita por um profissional, né? Especializado. Normalmente o pessoal da fisioterapia faz com muita propriedade, onde eles liberam os linfonodos e começam a fazer a massagem, que tem que ser manual. Tá? Não é máquina, né? Exato, porque as pessoas chegam às vezes no consultório e falam assim, doutor, eu tô fazendo a drenagem. Aí coloca uma máquina na minha... Não, tem que ser manual, porque existem áreas que estão com maior aprisionamento, a pele está mais espessa, então a pressão tem que ser mais bem feita. Existem exercícios que a gente chama de exercícios miolinfocinéticos, que são atividades justamente para poder estimular a circulação. Coisas que a gente já sabe, né? Aquela pedaladazinha, fazer com o pé movimento circulatório, subir, descer a escada, levantar na ponta do pé que faz a batata da perna trabalhar. E, clinicamente, a associação, né? Tem medicamentos, que faz esse processo, que a gente chama de drenagem química. E existem duas etapas. Quando se descobre no início, você faz uma etapa de drenagem, né? Que é descongestionante, de 6 a 8 semanas, onde a gente faz a drenagem e coloca uma bandagem inelástica. São ataduras mesmo para manter firme. Depois de um tempo, vai para manutenção, onde mantém-se a drenagem e aí já é uma proteção elástica, que é a meia de compressão. E aí já fica mais tempo porque consegue conter o quadro. Boa. Vou perguntar de mais... Nossa, tem um monte de pergunta, né? O Léo também já tem uma. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha, doutor. Você falou de ínguas, né? Essas ínguas que a gente, às vezes, das pessoas têm embaixo do braço, ela vem da mesma origem aqui no sovaco? E por que isso dá no nosso corpo também? Sim. Vamos lá. A origem é basicamente a mesma, né? Quais são as causas, né, do linfedema e as causas da íngua? Elas podem ser causas de malformações, que são causas primárias, e a gente não sabe a origem, malformações. Pode nascer, sim? Pode nascer com já essa alteração. E pode se desenvolver ao longo dos anos. Pode se desenvolver criança, adolescente ou mais na idade adulta. E pode ser causa adquirida, tá? Que são as causas inflamatórias e infecciosas, que são as ínguas, né? Debaixo do braço. A gente tem íngua para prestar atenção em alguma coisa. Eu estava vindo para cá, eu estava comentando isso, que eu falei assim, nossa, eu tô com uma ínguazinha aqui. Só que aí eu lembrei que eu estava com uma afta no canto da boca. É um processo inflamatório. E aí já é o suficiente para trazer essa íngua. Mas a dinâmica é a mesma, alguma inflamação ou alguma infecção. Deu íngua, para ver. Por quê? O câncer também causa, é uma das causas, né, do linfedema. Porque o câncer ele traz não só durante o seu desenvolvimento um processo inflamatório, mas durante o seu tratamento. Né? A quimioterapia, a radioterapia tem uma certa agressividade que causa inflamação e a íngua ela aparece. Quando o câncer está muito avançado, né, tem que prestar atenção porque algumas pessoas detectam o câncer através das ínguas, dos linfonodos. Porque a célula cancerígena, ela vai causar inflamação e ele vai responder. Porém, quando você começa a ter íngua, né, associada nas axilas, submentonianas, atrás da orelha, né, postero-auricular, pode ser indício até de metástase. Né? Então, Nossa. porque como acontece? Aquela célula cancerígena, dependendo de onde está o câncer, ela foge, cai dentro do vaso linfático e vai embora se espalhando.
né? É por ali que ela espalha. Doutor, tem muita coisa. Muita. Você de casa aguenta aí, que a gente falou só do linfedema. Agora nós vamos falar do lipedema. Doutor, agora lipedema. E quando eu falo em lipedema, eu tenho amigas que têm, que descobriram, né, depois Sim. como que iam tratar, e que tinham aquela cintura fininha, Isso. magrinhas, mas aí elas tinham a perna, o quadril bem desenvolvido. E nunca colocaram shorts, uma saia. Sim. Já ouviram de muitas pessoas, né? Ai, é gorda, tá gorda, engordou. Sim. Eu acho que isso traz um transtorno muito psicológico também, né, doutora? Até Bastante. entender. Um dos grandes problemas do lipedema é exatamente o estágio avançado em que o paciente se encontra, é exatamente esse, da depressão, da ansiedade, né, que a gente viu aqui ainda há pouco falando que é um dos transtornos maiores aí. Você imagina um adolescente, porque ele tem uma carga hereditária, né? Ah, então se, por exemplo, a mãe ou tia tem, pode É o ter. famoso quadrilzão largo que a minha mãe tem, né? exato. Muito culote, eu tenho também, né? Ali você tem uma coleção de gordura no local. E exatamente isso, o lipedema, ele é uma síndrome gordurosa. Aí a gente viu ali algumas doutor, fases, né? legal. Ele é uma síndrome gordurosa, tá? Dolorosa, porque a gordura inflama, ela dói, tá? Pode acontecer de ficar vermelho, que é bem simétrico, tá? E acomete mais as mulheres. Ele começa a aparecer na fase da puberdade, né, na maioria das pessoas. E isso nos leva a crer, a causa é desconhecida, mas o que leva a crer nos estudos mais recentes é que existe um fator hormonal associado às células adiposas, que são as células da gordura. Eles têm uma sensibilidade maior para ligar a esses hormônios e fazer com que elas inflem e inflamem, né? E acaba causando o desenvolvimento. Hoje em dia, cerca de 5 milhões de mulheres no mundo têm lipedema e não sabem que tem lipedema. Uau, doutor. Porque às vezes pode acontecer de não doer, doutor? Pode. Você pode achar, assim, uma forma, mais uma vez, muito popular, eu tô gordinha, eu tô acima do peso, a minha gordura é mais localizada aqui, não aqui no pneuzinho, mas não, exatamente o lipedema. E ele tem, a maioria dos médicos, né, estagiam em 3 estágios, mas ele tem 4, tá? O primeiro é aquele que você vai encontrar nódulos, porque é assim que ele se apresenta. Tinha até uma figurinha que a nossa gordura, ela tem que ser uma gordura inteiriça debaixo da pele, tá? E quando você faz uma avaliação do paciente com lipedema, ela não aparece inteiriça, aparece bolinhas de gordura. Então, o estágio 1 é quando passa a mão e encontra bolinhas de gordura. E a pele está íntegra. O estágio 2 é quando você começa a ter uma pele mais irregular, com alguns nódulos de gordura mais espaçados, é a famosa celulite. E olha aqui, eu tô com celulite, minha perna faz assim, ela fica toda cheia de buraquinho. O estágio 3 é quando você já começa a ter a perna um pouco mais flácida e essa pele, ela começa a fazer dobras. E o estágio 4, que eu falei que ele abraça o linfedema, é quando a perna já começa a ficar muito grande, as dobras já começam a ficar muito grandes, já há uma deformidade imensa, porque a pessoa ela é bem fininha ali, ó, apareceu o anterior. Olha, doutor. Olha lá, as bolinhas de gordura, tá vendo no lipedema? Você vê que tem a fibra muscular embaixo e umas bolinhas de gordura, E tá? ali naquela foto já seria um também, Já é um doutor? lipedema, exatamente. Que a pessoa confunde, eu tenho celulite, né? Não já é porque ela é maior, ela é mais inteiriça, já dá uma diferença, né, da perna para o restante do corpo. E chega naquele estágio que a gente viu agora há pouco. Isso, que aí o estágio 4 já é muito grande. Como ela inflama muito, ela começa a causar uma congestão no vaso linfático. Então você tem a gordura mais o líquido, porque o vaso está apertado e começa a extravasar. E aí, É dói? chamado linfolipedema. Linfolipedema, gente do céu. Exatamente. E ali a gente tem a diferença dos dois. Do lado esquerdo, a gente tem o linfedema, e do lado lá nós temos a diferença um do lado da outra. Olha a diferença do linfedema para o lipedema. Doutor, muito. Então, assim, tem que ficar de olho, é um tratamento longo, existe, porém é longo, é um tratamento multidisciplinar, normalmente faz com um médico, fisioterapeuta, um profissional de educação física,
nutricionista, os médicos, não é só uma especialidade. Normalmente a gente abraça a dermatologia por causa da pele, a parte vascular para a gente ajudar nessa questão da drenagem, do sangue chegar melhor, para alimentar melhor em nutrientes e oxigênio aquela área. E às vezes, quando a gente começa a diminuir ainda e fica uma camada gordurosa, o cirurgião plástico, porque às vezes é preciso uma lipo naquele local. Mas tem uma porcentagem, não tem, doutor? Sim, que pode, sim, né? sim, exatamente. Fisioterapeuta, para a questão da drenagem e de ajudar na movimentação. O nutricionista, alimentos anti-inflamatórios, que não é bom só para a questão do lipedema, mas para qualquer pessoa. A gente tem N problemas, infertilidade, problemas respiratórios, cansaço excessivo, que são por causa de problemas de alimentos inflamatórios e não anti-inflamatórios, né? E o profissional de educação física que vai te ajudar gradativamente a fazer atividade para alcançar o objetivo respeitando o limite do seu corpo. Tem perguntinha de WhatsApp, doutor? Temos uma Vamos lá, perguntinha para o doutor Alessandro Corrêa, de São Paulo. Olá, Santa Receita. Doutor, qual a diferença entre linfonodo e a hérnia? Obrigado, Alessandro, pela pergunta. O linfonodo é exatamente isso, né? Ele é um ponto, ele é um filtro, né, um gânglio que funciona como um filtro do sistema linfático, onde ali ele vai drenar o líquido dos tecidos, mais algumas escórias que estão ali produzidas pelo metabolismo das células. A hérnia já é diferente, né? A hérnia, ela normalmente forma-se através de um saco, que é o saco herniário, que acontece por enfraquecimento da parede muscular. Então, a parede muscular é composta de fibras, ela enfraquece, esse enfraquecimento, as fibras, elas espaçam e o que está atrás vem para frente, ocupando um lugar que não é dela. Isso é uma hérnia. E aí a gente tem a hérnia, que o saco herniário contém muitas vezes os órgãos, como aquelas inguinais, umbilicais, e a gente tem a hérnia muscular, onde abre a fibra e o músculo, a camada mais interna, vem para fora, que as pessoas às vezes confundem com varizes. Porque se apresenta com uma protusão da pele. Uau, doutor, é muita coisa. Sim. Quando a gente fala do lipedema, né, fala da cirurgia, enfim, mas mesmo que faça uma cirurgia, pode voltar, doutor? Então, normalmente quando você faz a cirurgia, ainda mais a lipo, o que ela faz? A lipoaspiração, ela tira aquelas células de gordura em excesso que está ali dentro, tá? A gente escuta algumas pessoas falando assim, fez a lipo, mas engordou um pouquinho mais. Por quê? Porque as células que ficam, elas são alimentadas por líquido, pela própria gordura. Então, o que acontece? Elas são pequenininhas, mas elas podem inflar e te dar essa sensação de estar um pouco mais cheinho. Mas se você tem muitas células, com a lipo, você está fazendo a sucção da maioria delas, que também não pode deixar a pessoa sem o tecido de proteção. Então, você faz a sucção da maioria delas. Então, assim, voltar, não, porque é uma coisa que vai se estabelecendo ao longo do tempo. Doutor, e qual que é o pior risco que a gente pode ter tendo um lipedema? Do lipedema, então, são N riscos, né? Como eu falei, a gordura inflama, fica difícil do paciente porque fica muito dolorido, mas eu acho que quando você começa a ter a deformidade da perna, o risco da depressão. E quando você já tem a deformidade estabelecida, é a dificuldade de andar, né? Porque você imagina que a perna está grande, está pesada, doendo. a parte interna da coxa, ela, né, fica passando uma na outra, pode causar danos na pele e dói, e aí, né, é um efeito dominó. A pessoa dói, começa a não andar muito mais, não vai querer nem tomar a atitude de ir para uma academia, de buscar outros profissionais, porque ela está com vergonha, se clausura em casa, fica mais quietinha, vem a depressão e aí ela pode piorar. Por quê? Porque ela começa a não fazer nada, comer bastante, fica mais tempo sentado. E só vai piorando, né, doutor? E só vai piorando. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria muito que a gente tivesse esse tempo para a gente conseguir explicar para vocês, porque às vezes é até difícil as pessoas fazerem pergunta, mas provavelmente acho que muitas mulheres que viram essa parte do lipedema agora, como eu, estão pensando em várias coisas. Sim. Então, se você tiver mais dúvidas, depois comenta com a gente no post que a gente colocar a foto do doutor, que qualquer coisa a gente traz o doutor de novo para a gente falar mais sobre esse assunto, tá bom? Maravilha. Obrigada, viu? Obrigado beijo. você, tá? Você de casa aproveita para seguir o doutor no Instagram, faz pergunta para ele também, @doutordr.rodrigogugel. Beijo.